Fala, rapaziada, já já vamos entrar com um vídeo aí contando um pouquinho da trajetória do Márcio André, que ontem ganhou a faixa preta, um exímio professor de defesa pessoal, foi na minha academia no Rio de Janeiro, treinou com meus faixas marrons lá, faixa preta também, treinou muito bem, e ontem ele ganhou a faixa preta. Já já vamos entrar com esse vídeo aí. Aguarde. Márcio André, eu chamava de Márcio do Paraná, mas o nome dele é Márcio André, morador aqui em Matinhos. Passei minha vida inteira fazendo boxe e achei que não precisava aprender absolutamente mais nada fora o boxe. Mas o mestre Sérgio Malibu me disse que me mostrou que o jiu-jitsu é extremamente eficiente. Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é Sérgio Malibu, aluno do mestre Hollis Gracie, do mestre Rickson Gracie e do Hélio Gracie. Tô aqui com o Márcio André, um amigo que eu fiz aí através do jiu-jitsu, mais um, né? Andou indo lá no Rio de Janeiro, ficou umas semanas lá comigo treinando, mostrou que é um exímio professor de defesa pessoal, um cara que estudou muito a parte do Hélio Gracie, tudo que é da família Gracie, ele estuda muito, anota tudo, é um aficionado pela defesa pessoal, sabe muito, bom professor de aula para as meninas, né? Um ótimo professor para a parte feminina também. Ontem eu tive o prazer de fazer um seminário lá na academia dele, o pessoal gostou, que eu mostrei o jiu-jitsu, os golpes sujos, né, que ele não mostra, ele mostra a sua parte realmente, né, da defesa pessoal, né, da família Gracie. E vamos saber com o Márcio como é que foi a trajetória dele. Ele ficou muitos anos na marrom, isso me impressionou. Parece que todo mundo passou para preta e ele continuou na marrom. Aí eu fiz uns testes, pô. Eu posso dizer que foi o faixa preta que mais mereceu a faixa preta que eu dei, foi o Márcio André. Todas as faixas pretas poucas que eu dei, né, mas esse realmente. E se alguém quiser conferir, o cara tem 1,85 m, quase 1,90 m, moleque novo e longilíneo, né? É complicado, tá? Se alguém quiser, está à disposição. Mas eu acho que não vem ao caso esses desafios, né? Porque se eu dei a faixa preta pelo tempo que eu tenho de jiu-jitsu, eu sei o que eu estou fazendo. Não foi na amizade, não foi pelos olhos azuis dele, e realmente ele não tem olho azul, né? Então, assim, fala um pouquinho da tua trajetória, quanto tempo foi cada faixa, como é que você começou a treinar? Eu sei que você é de São Paulo, hoje você está em Matinhos, no sul do Brasil. Como é que é essa história aí? Bom, mestre, eu comecei em 2011, comecinho de 2011, através de um amigo chamado Elias, né? Eu estava numa situação meio depressiva, meio triste. 2011, é. Então está há 7 anos. Oitavo, né? Oitavo ano. E aí um dia eu saindo do shopping, encontrei ele, e ele falou, pô, você tá meio triste, o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, pô, não tá legal. Aí começamos a conversar, e eu perguntei pra ele, falei, pô, e o jiu-jitsu? Porque ele já treinava jiu-jitsu. Ele falou, pô, tô indo lá. Aí eu peguei e conversei, né? Falei pra ele assim, pô, eu tenho vontade de treinar e tal. Daí ele falou, pô, toda terça e quinta, 8 horas. Aí eu falei, então eu vou arrumar um kimono e aí eu apareço na terça-feira. Aí ele olhou pra mim e falou, então peraí. Daí ele foi lá no carro, tirou o kimono, bateu em mim e falou, ó, terça-feira, 8 horas da manhã eu te espero lá. E aí eu peguei com esse kimono, fui na terça-feira e aí eu tive a sorte, né, dá uns 8 anos já. Da vida me encaminhar com um dos melhores professores do Brasil, que é o Luciano Ribeiro, né? Ele tem uma história no jiu-jitsu, ele começou o jiu-jitsu com um professor chamado Aloysio Costa Filho, e esse professor ele faleceu, e aí esse professor treinava com Pedro Emetério. Aí o meu professor Luciano foi nomeado professor através dos outros amigos da escola, e ele passou a treinar com o Pedro Emetério, com o mestre Pedro Emetério, né, que era braço direito do Hélio Gracie, e foi lá que ele aprendeu a raiz do Gracie Jiu-Jitsu. Então podemos dizer que o jiu-jitsu salvou você no momento dificílimo da tua vida. Total, né? Eles dois, tanto o Elias que me colocou quanto o meu professor, o meu professor me salvou mesmo. Aí você ganhou a faixa branca com esse rapaz? Daí eu comecei com ele, com o Luciano Ribeiro, e daí 1 ano e meio depois eu peguei a faixa azul. Com ele? Com ele. Eu já peguei uns 3 meses antes, porque como eu era DJ, eu trabalhava só final de semana, então eu conseguia passar bastante tempo na academia. Então eu treinava às 7 horas, treinava às 8h30 com o César, que era um outro lutador muito forte.
Às 10 horas eu ajudava ele, o professor que tinha uma turma dos policiais. Aí eu voltava para casa e treinava às 6 horas também. Então eu comecei a evoluir muito rápido. E aí eu ganhei a faixa azul. Depois, 2 anos depois, eu peguei a faixa roxa. Que quem amarrou foi o mestre Roker Grace, né? Que lá o supervisor da academia do meu professor é o Roker Grace. E meados de 2015 foi quando eu peguei a faixa marrom. Já está uns 2, 3 anos na marrom, né? Outra coisa, não, pode continuar. Não, e aí, desse tempo como eu falei, né, eu consegui melhorar de vida, eu consegui ser uma outra pessoa, eu voltei a estudar. Tudo isso graças à filosofia do jiu-jitsu, que o meu professor, ele se dedicou a mim, digamos assim. Então a gente treinava, depois do treino a gente ia tomar um café da manhã, aí lá ele injetava só coisas boas na minha cabeça, ele falava, pô, muda do ciclo de pessoa, que tal começar a pensar nisso, vamos levar desse jeito. E aí, seguindo os ensinamentos dele, eu conseguia ser a pessoa que eu sou hoje, né? Estudar, ele dava muito, tinha dia que eu ia treinar, e ao invés de treinar técnica, ele colocava a história da família Grace e falava, hoje vamos assistir aqui. Daí ele botava e eu assistia. Tinha dia que eu ia treinar e tava só eu e ele, daí ele me passava as posições, depois me dava um livro. Falava, lê esse livro sobre a família Grace. Então ele sempre cobrava isso, né? De saber da história, saber da origem, lapidar a técnica, a repetição. Que você acabou ficando aficionado. Eu fiquei da escola lá, eu era... E como é que você veio parar aqui no sul do Brasil? Então, aqui no sul do Brasil, eu sempre tive uma vontade de morar na praia, né? A tua mãe mora também, né? Minha mãe mora em Registro. Ah, é perto daqui, né? E aí eu sempre tive um sonho de aprender a surfar, na verdade começou aí. Inclusive ontem tinha cada onda perfeita. Tinha, né? Eu não vim aqui em Matinhos há mais de 40 anos, num mar que parecia que eu tinha 17 anos de novo. Pois é. E aí eu tinha esse sonho de surfar, e eu tinha uma namorada que inclusive me ajudou muito no começo aqui da escola. Não, meu é café. Isso. Café, isso é café? Aí uma docinha de fora. Pode ir lá. E aí ela pegou e me incentivou muito a começar a ser professor. E a Paula. E aí a gente teve essa ideia de vir morar e começar uma vida nova aqui em Matinhos, né? E com a namorada? Na verdade eu vim pra cá pra estabilizar, pra depois ela vir, meus filhos virem, e aí... Acabou que ficou só você. Acabou que ficou só eu. E aí eu vim pra montar a escola, né? Na verdade eu vim pra cá, mas como aqui não tinha uma escola de Gracie Jiu-Jitsu e eu não conseguiria me adaptar em outro sistema, foi aí que eu decidi dar aula de Jiu-Jitsu. Na verdade foi isso, eu queria vir morar na praia, e aqui não tem Gracie Jiu-Jitsu, não tinha, né? O jiu-jitsu do Hélio Gracie, na verdade, a defesa pessoal, o sistema do Hélio Gracie. E como não tinha por aqui, foi aí que eu decidi abrir um espaço para poder praticar e passar para fora. E aqui arrumou as pranchinhas de surf, mostra a camisa aí. Aqui. As pranchinhas de surf do Marinho. E aqui eu aprendi a surfar. Então, essa é um pouquinho da história do Márcio André, aqui do Sul, morador de São Paulo, e que é descendente de japonês. Fala teu nome aí. Outro dia ele mandou eu escrever, mas ele falou, não deixa que eu escreva, mas você não vai conseguir, que é difícil. Meu pai é nascido no Japão. O nome do meu pai é Toshio Soeoka, o meu é Márcio André Takeshi Soeoka. Toshio Soeoka, e o dele é cacete Soeoka. E aí eu tenho sobrenome japonês. A minha mãe, na verdade em Registro, né? Todo mundo, eu tenho amigos loiros que são japoneses, morenos que são japoneses, ruivos que são japoneses. A colônia em Registro, São Paulo... Na colônia japonesa. Colônia japonesa. Então todo mundo lá, até anos 2000 lá, maioria japonês. Bom, rapaziada, isso aqui é um pouquinho da história dessa fera aí, Márcio André, casca grossa, fera. E nós vamos sair daqui, vamos dar uma olhada no mar, que Matinhos tem uma beleza. Tô doido para ver aquela zona de novo. E depois vamos fazer um vídeo de defesa pessoal. E esse vídeo vai estar em breve aí no canal. Vamos fazer um vídeo com 50 posições de jiu-jitsu, de defesa pessoal. E já vocês podem procurar. A gente grava isso hoje, daqui a uma semana mais ou menos. Deve estar no ar. Márcio André, por casca grossa, Gracie Jiu-Jitsu, hoje faixa preta do Malibu. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Posso fazer um agradecimento aqui? Lógico. Então, eu queria agradecer, né, minha família, minha mãe, meu pai, a Deus. Eu queria agradecer, um monte de gente que, né, não dá para eu colocar o nome de todos, mas
tem alguns especiais, minha família, minha mãe, meu pai, meus filhos. A Paula, que me incentivou no começo. Quer voltar, hein? Porque ela vai ver esse vídeo, ela não, vai na verdade, assim, eu agradeço porque, assim, sendo bom ou sendo ruim o trajeto de relacionamento, isso faz com que haja um crescimento para poder melhorar como professor, né? Como pessoa, né? Isso, como pessoa. Então eu devo muito a ela, ao Elias, esse meu amigo, pô, ele que, se não fosse aquele kimono, hoje eu não tava aqui, a minha vida não tinha melhorado, né? Eu tenho uma história de vida meio... conturbada, como muita gente. Com muita gente, Então. Também me salvou também. Exatamente. E ao meu professor Luciano, né? Porque ele não foi somente um professor assim de jiu-jitsu. Ele me acolheu, teve momentos que eu não tinha nem condição de treinar, nem de comer. Que eu perdi quase tudo na vida assim, e ele não deixou sair do jiu-jitsu. Mas hoje tem uma geladeira relativamente com algumas coisas. Agora tá legal, né? Rapaziada, certo? André. Então muito obrigado. Mestre, obrigado a todo mundo. Siga o canal Malibu Jiu-Jitsu. Aperta lá para fechar.